Pessoal, a gente vai falar agora sobre módulos e sobre como podemos criar módulos na linguagem C, tá? Basicamente, um módulo é uma forma de organizar um problema grande. Então, a gente vai dividir um problema muito grande, que usa operações matemáticas de entrada e saída, de desenho, por exemplo, em diferentes módulos, e esses módulos eles vão encapsular esses conjuntos de operações associadas a cada tipo, né, de operação, de entrada e saída, de operação matemática ou de desenho, tá bom? Então, pode ter um módulo de entrada e saída, um módulo de gerenciamento de memória, um módulo de cálculo, por exemplo. E na linguagem C, a linguagem C oferece já para a gente alguns desses módulos, tá? Então, sempre que você tiver um conjunto de funções, e esse conjunto de funções, as funções são interrelacionadas, né? Elas fazem parte de um mesmo objetivo, elas compõem um conjunto de operações que realizam, né, vão realizar o mesmo objetivo, você pode encapsular essas funções em módulos. Então, a gente tem módulo de operações matemáticas, módulo de operações sobre o tempo, módulo para entrada e saída, e na linguagem C, né, esses são os módulos. O método.h, ele realiza operações matemáticas, como a função log, pow, raiz quadrada, né, aqui de power, né, de potência. A time.h, você consegue iniciar o tempo, ou pegar o tempo do sistema, né, calcular a diferença entre tempos de operações. Isso é muito legal para você calcular o tempo de execução do seu programa. Tem um módulo de entrada e saída, o stdio, que tem a função de imprimir na tela, de ler do teclado, tá? Entre outros, ler informações de arquivos, por exemplo. Tá? Então, esses são alguns exemplos de módulos em C. E esses módulos, quando eles são muito úteis, por exemplo, os módulos da biblioteca Allegro, alguns desenham, alguns lidam com som, alguns lidam com operações de teclado, tá? Alguns lidam com imagens. Você pode empacotar esses diferentes módulos em bibliotecas. Então, existe a biblioteca Allegro, por exemplo, que ela contém diversos desses módulos de programação visual, para você poder desenvolver o seu jogo, tá? E como que você carrega módulo de biblioteca? A gente já viu isso. Basta usar o comando include. Então, include stdio.h, include math.h. E caso você tenha desenvolvido o seu módulo, você coloca entre esses símbolos de menor e maior? Não, tá? Você até pode realizar operações, né, mudar o sistema para colocar dentro do menor e maior, mas não. Normalmente, você vai colocar o seu módulo entre aspas duplas, tá? Nesse caso daqui, o módulo, meu módulo, ele não está no diretório de bibliotecas do sistema. Ele vai estar aonde o seu programa está. Tá bom? Então, você desenvolveu lá o seu meu programa.c. Aí, no diretório do meu programa.c, você tem o seu módulo.h, meu módulo.h. Aí você inclui ele simplesmente com aspas duplas. E se ele estiver na pasta módulos, meus módulos, aí você tem que colocar aqui, ó, C2 pontos, barra, meus módulos, barra, e aí você coloca o caminho completo aqui. Tá? Então, como que a gente desenvolve um módulo? Vou mostrar para vocês. A gente vai desenvolver um aqui. Você precisa de dois arquivos, tá? Um arquivo .h, que vai conter somente os cabeçalhos das funções, tá? E as declarações dos tipos de dados. É só isso que vai conter no arquivo .h, que é basicamente o que é necessário. Tá? Esse é o arquivo suficiente para você compilar qualquer programa. Você não precisa dos detalhes. Lembrem que funções são terceirizações, então elas funcionam como caixas pretas mesmo. Como é que é a função? Qual que é a implementação da função seno? Não interessa. O que me interessa é o domínio e o contradomínio. Os parâmetros e os tipos dos parâmetros, ou quantos parâmetros são, e o tipo de retorno. Tá? Essa informação está toda no arquivo .h. A implementação, ela vai estar no arquivo .c do seu módulo. E aí você vai implementar todas as funções, vai compilar essa função e depois vai fazer a ligação. No processo de compilação, você vai fazer a ligação dessa biblioteca compilada com o seu programa compilado. Lembra daquele esquema de compilação que tem um processo de ligação? É aí que você vai fazer a ligação da sua biblioteca com o seu programa. Tá? A gente vai mostrar isso para você daqui a um minutinho. Então tá, então como que eu vou definir um módulo? Um arquivo .h, olha, nesse arquivo .h, chamado simples.h, eu tenho somente o cabeçalho das funções, que é o quê? O tipo do retorno, o nome da função e os parâmetros da função. Ponto e vírgula, não esqueçam disso, tá?
E no arquivo .c, aí tudo necessário para compilar o meu módulo em um programa objeto da biblioteca ou do módulo. Tá? Então, tem que ter implementação das minhas funções, tá? Eu tenho que incluir, se eu tiver que incluir, usar alguma biblioteca, usar alguma operação da matemática, né? Eu preciso incluir a math.h aqui, tudo que for necessário, tá? Ah, eu posso colocar os includes todos no .h? Pode. Então, você pode colocar um include math.h aqui e simplesmente incluir a simples.h aqui. Não tem problema nenhum, porque ele inclui a simples.h e a simples.h inclui os módulos que vão ser usados na simples.c, tá? Isso pode ser feito também. Beleza. Algumas funções, algumas bibliotecas comuns, né? A gente vai usar muito stdio.h, math.h, mais para frente a stdlib.h, a time.h, pelo menos uma prática usa ela, tá? Caso vocês queiram explorar a lista de bibliotecas e módulos disponíveis em C, coloquei 2 links aqui para vocês, tá bom? Legal. Então, no caso do meu programa de poupança, de rendimento de poupança, o que a gente fez? A gente fez uma função rende poupança, né? Eu poderia fazer também uma função de depósito e de retirada, que simplesmente é uma soma e subtração, tá? Para ilustrar o procedimento. Então, nesses slides, gente, vai ter o passo a passo para a gente realizar, para a gente criar um módulo, tá? Então, tem a depósito, criei a retirada também, e a implementação dessas funções, elas vão estar no arquivo .c, por exemplo, meubanco.c. Aí no meubanco.c, você coloca a implementação dessas funções, de rende poupança, depósito poupança e retirada poupança, tá? E aí, no arquivo .h, você vai colocar somente o cabeçalho das funções. Tá aqui, ó, o cabeçalho das funções, não tem implementação nenhuma, tá? Ponto e vírgula, não esqueçam do ponto e vírgula para fechar o cabeçalho. E como eu falei, no ponto C, você coloca a implementação da sua função, das funções. Pronto, você está preparado agora para gerar o arquivo, o programa objeto do seu módulo poupança. Na verdade, isso, do seu módulo poupança, tá? Que você criou aqui. Tá bom? Nesse caso, você nem precisa incluir o poupança.h aqui. É uma boa prática, porque às vezes você vai usar uma função dentro da outra, tem algum tipo de dado, tá? Mas não é necessário. Você tem que só controlar quais bibliotecas estão em cada arquivo. Tá? Então, beleza. Como é que você compila a biblioteca em um programa objeto da biblioteca? Igualzinho a gente compila um programa. A diferença é que eu coloco um "-c" na frente do arquivo .c do meu módulo. Tá? Então, GCC, "-c", o arquivo .c do módulo. Aí ele vai criar para a gente esse arquivo aqui, ó, o poupança.o, que é um arquivo binário, tá? É um programa, é um programa objeto do nosso módulo, em linguagem binária. Tá bom? E aí, depois que ele gerou o .o, o que eu preciso fazer? Agora, eu estou apto a usar o módulo poupança.h, tá? Porque já tem o código implementado dessas funções compilados. Então, o que eu faço no meu programa, no meu main, tá? Por exemplo, minha solução 7.c. Eu incluo o poupança.h, aspas duplas, tá? O .h tem que estar no mesmo diretório do programa, o .o tem que estar lá também, tá? Na verdade, se não tiver, você pode chamar o caminho dele, mas fica mais fácil, por enquanto, né? Pelo menos agora, no começo, quando estiver aprendendo, coloca tudo no mesmo diretório. E aí, você vai poder, depois que você incluir, você vai poder usar essas funções normalmente, como você usa o printf quando você inclui o stdio.h, tá? E para compilar? Para compilar, a única diferença é que agora você precisa fazer explicitamente o processo de ligação, tá? Então, você precisa ligar o poupança.o, que é o programa objeto da sua biblioteca, com o arquivo .exe que você vai gerar a partir do poupança 7.c, onde tem o seu main. Então, é só isso, GCC, o arquivo onde é que tem o seu main, e depois você simplesmente inclui o programa objeto da sua biblioteca. Tá? Depois disso, gerou a .exe. Tá? Vou fazer isso passo a passo agora com o programa que desenvolvemos da eficiência do jogador. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui no meu main, no meu arquivo fjogador.c, somente o main. Não quero declaração de função nenhuma aqui. Isso aqui eu vou colocar, por exemplo, num módulo que eu vou chamar
preciso de 2 arquivos, né? O meu módulo vai chamar, vou chamar aqui, ó, modelo, chama basquete, tá? Pronto, mais fácil. Basquete.h, tá? É um arquivo que eu tenho que criar. O outro com o mesmo nome, só que agora é o basquete.c. Na verdade, nem precisa ser o mesmo nome também não, tá? Mas é uma boa prática a gente usar o mesmo nome, tá? Então, basquete.h, basquete.c. O que vai no basquete.c? Tudo que é necessário para compilar o meu programa. Então, o que eu preciso? As minhas funções, que são essas daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V. Não quero essa variável global, né? Isso aqui é um resquício da nossa última aula. Então, a math.h, porque eu uso o sqrt aqui, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a implementação de todas as funções do meu módulo. Eficiência, energia, pontos e rebotes. Tá? Salvei. Pronto, esse é o meu ponto C. O que tem no ponto H? Somente o cabeçalho das funções. Então, eu vou apagar as implementações, ponto e vírgula, apaguei essa implementação, ponto e vírgula, apaguei essa implementação, ponto e vírgula, apaguei essa implementação, ponto e vírgula. Aqui a variável global também não precisa, obviamente. A math.h eu não vou usar aqui nesse ponto H, óbvio, então eu posso apagar também. Pronto. Esse é o arquivo .h do meu módulo. Implementei esses 2 arquivos, estou pronto para compilar e transformar o meu módulo basquete em um programa objeto dessa biblioteca, tá bom? Salvei um, salvei o outro também. Vamos para o prompt de comando. Então, só para a gente conferir, tá? Eu tenho os 2 arquivos aqui, ó, o basquete.c e o basquete.h. O que eu preciso para compilar, na verdade, é só o ponto C, tá? Para compilar o programa objeto da minha biblioteca. Neste caso daqui. Então, gcc -c basquete.c. Tá? Um erro muito comum vocês tentarem compilar o ponto H. Não façam isso, tá bom? Ele até gera um arquivo esquisito, mas isso não serve de nada para a gente. Então, gcc -c basquete.c. O que aconteceu agora? Aquela mensagem maravilhosa para a gente, né? Se não aconteceu nada, é porque deu certo. E quando eu listar agora os arquivos de nome basquete, apareceu aqui agora um basquete.o, que é a minha biblioteca, meu módulo compilado. Tá? Fechou. Então, agora eu posso executar ela. Tá? Então, como é que eu chamo ela? Include, meu main, include basquete. Opa. H. No basquete.h existem as declarações das minhas funções, tá? Com os parâmetros e os tipos de retorno, e agora eu posso usar. O que interessa aqui, na verdade, a única coisa que eu estou usando é a eficiência, tá? Não, tem pontos aqui também, tá bom? Vou colocar um /n para ficar mais bonitinho. Salvei, e agora eu vou poder compilar esse meu programa para gerar um exe usando o módulo basquete que eu acabei de gerar. Tá? Então, eu vou compilar como gcc, é o fjogador.c, e eu tenho que fazer a ligação na mão. Como que é a ligação na mão? Olha, junta no exe, tá, o arquivo .o da minha biblioteca. Tá? Aí ele vai fazer a ligação. Agora, o a.exe que ele gerou, deixa eu limpar a tela aqui. Isso aqui é o retorno, né, que eu tinha tirado. Cadê? Return, esse return que está faltando. Então, return. Isso é até bom esse erro acontecer, porque o que acontece? Eu não posso não adianta, né? Eu simplesmente compilar isso aqui. Mudei só no ponto C da biblioteca. Se eu compilar isso aqui, o erro vai persistir. Tá? Por quê? Porque eu não recompilei a biblioteca, que é o mais importante para mim. Tá bom? Então, o que eu preciso fazer é recompilar a biblioteca. gcc -c basquete.c. Pronto, gerou, atualizou o ponto O. Agora eu tenho que atualizar a compilação do fjogador, do a.exe gerado a partir do fjogador.c. Tá? Compilei. Beleza, agora eu espero que dê tudo certo. E deu. Tá bom? A eficiência está aí, né? E pontos 40.0.